Boa noite a todos os nossos irmãos da Legião Espírita Francisco de Assis. É com muita alegria que nós temos esse momento de reencontro, na certeza de que muito em breve nós poderemos voltar a nos abraçar, a estarmos juntos, ombreados, nas tarefas da seara, no trabalho, não apenas nos estudos, mas em todos os trabalhos que a casa nos oferece. Fazendo uma reflexão sobre o momento e as diversas oportunidades que estão nos sendo oferecidas, já paramos para pensar, por exemplo, no que representa nós estarmos fazendo as reuniões espíritas em nossos lares. Nós sabemos que a casa ou a instituição espírita ela vai muito além dos seus muros, das suas paredes, do seu telhado. Embora tudo isso nos represente segurança e proteção, já era hora de nós entendermos que a instituição espírita ela é muito mais do que tudo isso. E nós trazermos as práticas, as nossas reuniões, os nossos estudos para dentro dos nossos lares é de um simbolismo muito grande e muito importante nesse momento. Que nós possamos compreender que quando nós nos reunirmos no entorno do Evangelho de Jesus, quando nós oramos em Teu nome, Ele sempre estará presente. Nossos amigos espirituais estarão presentes, como estão nesse momento. E que nós possamos fazer do nosso lar, quem sabe, extensão da nossa instituição espírita. Que possa ser uma instituição daquela casa de caridade. Que nós possamos aproveitar a presença dos nossos amigos espirituais, que estão amparando-nos a todos, amparando e iluminando o nosso lar, mesmo que nós não percebamos, mesmo que nem todos na mesma família possam sentir o que nós sentimos, na certeza de que nós estamos plantando uma semente. Talvez esse momento em que nós estamos vivendo tenha servido para isso, para nós trazermos mais a doutrina espírita para dentro dos nossos lares, a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus. E digo mais, talvez dentro dos nossos lares, para nós, na intimidade dos nossos lares, ela inclusive faça muito mais sentido. Vamos aproveitar na certeza de que nossos amigos espirituais estão nos abençoando, os nossos anjos, nossa família espiritual. Vamos colocar uma garrafa com água, por exemplo, para que eles possam fluidificar. Vamos pedir que abençoe todos aqueles que estão sob o mesmo teto, deste e do outro lado da vida. Que todos possam sentir a presença, a divina presença de Jesus, o meigo nazareno, o nosso amado Rabi da Galileia. Que todos possam sentir ali um ponto de luz, a fraternidade, a presença da caridade. Meus irmãos, vamos aproveitar essa divina oportunidade que nos está sendo ofertada. E hoje, para nós começarmos o nosso estudo, eu elegi uma crônica muito gostosa do espírito Humberto de Campos, neste livro aqui, assinando já como Espírito Irmão X. O livro é o livro Cartas e Crônicas. A crônica, ela é a de número 3, a petição de Jesus, ou, em outras palavras, o pedido de Jesus. E Jesus, retido por deveres constrangedores, junto da multidão, em Cafarnaum, falou a Simão no gesto de bênção: Vai, Pedro, peço-te, vai à casa de Jeremias, o curtidor, para ajudar. Sara, a filha dele, prostrada no leito, tem a cabeça conturbada e o corpo abatido. Vai sem delonga, ora ao lado dela, e o pai, a quem rogamos apoio, socorrerá a doente por tuas mãos. Então relata-nos a crônica que Jesus estaria então em Cafarnaum, muito atarefado socorrendo uma multidão. Então ele pede a Pedro que vá à casa de Jeremias, um curtidor, para socorrer sua filha. Na manhã ensolarada, pôs-se o discípulo em marcha, entusiasmado e sorridente, com a perspectiva de servir. À tarde, quando o sol cedia as últimas posições à sombra noturna, vinha de retorno enunciando inquietação e pesar no rosto áspero. Então Pedro saiu de manhã e no final do dia Pedro já retornava. Entretanto, a gente repara pela expressão de Pedro que ele não estava tão feliz. Ah, Senhor, disse ao mestre que lhe escutava os apontamentos. Todo esforço baldado, tudo em vão. Como assim? Perguntava Jesus. E o apóstolo explicou amargamente qual se fora um odre de fel a derramar-se. A casa de Jeremias é um antro de perdição.
Antes fosse um pasto selvagem. O abastado curtidor é um homem que ajuntou dinheiro a fim de corromper-se. De entrada, dei com ele bebericando vinho num paiol, a cuja porta bati na esperança de obter informações para demandar o recinto doméstico. Não parecia um patriarca, e sim um gozador desavergonhado. Sentava-se numa palha de trigo e de momento a momento colava os lábios ao gargalo da pesada botelha, desferindo gargalhadas ao pé de serva bonita e jovem que se refestelava no chão, possivelmente embriagada. Então, quando ele chegou na casa de Jeremias, ele já se frustrou ao perceber que Jeremias ele era um beberrão, que estava em festa. Ao receber-me, começou perguntando quantos piolhos trago à cabeça e acabou mandando-me ao primogênito. Saí à procura de Zoar, o filho mais idoso, e achei-o enfurecido no jogo de dados, em que perdia largas somas para conhecido traficante de Jope. Então, depois de encontrar Jeremias, ele foi procurar o filho mais velho de Jeremias e o encontrou num jogo de dados. Acolheu-me aos berros, explicando que a sorte da irmã não lhe despertava o menor interesse. Por fim, expulsou-me aos coices, dando a ideia de uma besta fera solta no campo. Afastava-me apressado, quando esbarrei com a dona da casa. Dei-lhe a razão de minha presença, contudo, antes de atender-me, passou a espancar a esquelética menina, alegando que a criança lhe havia surrupiado um figo. Enquanto a pequena chorosa tentava esclarecer que a fruta havia sido devorada por galos de estimação, somente após ensanguentar a vítima, resolveu a megera designar o aposento em que poderia avistar-me com a filha enferma. Ante o olhar melancólico do ouvinte, o discípulo prosseguiu. A dificuldade, porém, não ficou nisso. Visivelmente transtornada por bagatela, a velha sovina errou na indicação, pois entrei numa alcova estreita. A esposa do Jeremias, ao invés de indicar o quarto onde ficava a enferma, ela errou a indicação, fazendo com que ele entrasse em outro quarto, em uma alcova, onde fui defrontado por Josué, o filho mais moço do curtidor, que mergulhava a mão num cofre de joias. Desagradavelmente surpreendido, fez-se amarelo de raiva, acreditando de certo que eu não passava de alguém a serviço da família, a fim de espionar-lhe os movimentos. Quando ergueu o braço para esmurrar-me, supliquei-lhe considerasse a minha situação de visitante em missão de paz e socorro fraterno. Embora contrafeito, conduziu-me ao quarto da irmã. Ah, mestre, que tremenda desilusão! Não duvido de que se trata de uma doente, mas logo me viu, a estranha criatura se tornou inconveniente, articulando gestos indecorosos e pronunciando frases indignas. Não aguentei mais, fugi, horrorizado, e regressei pelo mesmo caminho. Observando que um amigo sublime se resguardava triste e silencioso, volveu Simão, após comprido intervalo. Senhor, não fui acaso bastante claro? Porventura não terei procurado cumprir-te honestamente os desejos? Seria justo, mestre, pronunciar o nome de Deus ali, entre vícios e deboche, avareza e obscenidade? Jesus, porém, depois de fitar longamente o céu e inflamar-se de lumes distantes, fixou no companheiro o olhar profundamente lúcido e esclareceu com serenidade. Pedro, conheço Jeremias, a esposa e os filhos há muito tempo. Quando te incumbi de ir ao encontro deles, apenas te pedi que auxiliasses. Essa crônica é uma crônica muito profunda. Jesus havia pedido a Pedro apenas que auxiliasse com uma oração naquele lar. Mas Pedro, então, ele se perde nos seus julgamentos. Ao ver tanta coisa errada, ao se escandalizar com tantos erros, ele sai de lá sem fazer a oração que lhe havia sido solicitada. Ele se perdeu nos seus julgamentos. E às vezes nós agimos da mesma forma. Nós estamos às vezes muito armados nos nossos julgamentos, ignorando que cada um estageia onde deverá realmente estar.
Não existem milagres, não existe como nós enganarmos a divindade. Cada um de nós está onde verdadeiramente deveria estar e não cabe a nós julgarmos os erros dos outros. Sabedores que nós também temos inúmeros erros. Talvez nós já não erremos da mesma forma, mas nós temos ainda os nossos erros. E o nosso papel é de auxiliar sempre, através da mão amiga, da frase esclarecedora, das nossas orações. Quando nós encontramos pessoas que se mostram impermeáveis a qualquer tipo de auxílio, resta-nos a oração, resta-nos o nosso pensamento positivo, sem nenhum tipo de julgamento. Às vezes nós nos perdemos nos julgamentos, ignorando que quando nós estamos nos perdendo nos nossos julgamentos, nós não fazemos nada. Nós não fazemos nada. Jesus, lá no Evangelho de Mateus, no alto de um monte, já nos recomendava a preocupação. A nossa preocupação deveria ser com a trave que nós trazemos nos nossos olhos e não com o cisco que nós eventualmente encontramos nos olhos daqueles que cruzam nossos caminhos. Nós nos perdemos no julgamento. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Nós não temos esse direito. Nós não temos essa moral. Nós estamos aqui para julgarmos-nos, para que sejamos melhores, para que nós possamos vencermos. Esse é o nosso objetivo. Se os outros erram, é tarefa deles, é comprometimento deles. Nossa tarefa é de servir sem julgamentos, servirmos sempre, onde quer que sejamos convocados. Às vezes nós nos flagramos fazendo tantas críticas às pessoas no mundo, aos nossos administradores públicos, às pessoas que cruzam nossos caminhos de alguma forma, fazendo críticas à honestidade, pensando em que eles poderiam fazer diferente, que nós todos poderíamos ser melhores, mas na verdade é que eles são exatamente como eles deveriam ser, porque a natureza não dá saltos, e a nossa tarefa é de nós colaborarmos com as nossas boas vibrações e com os nossos exemplos. Que não sejamos nós aqueles que iremos errar da mesma forma, mas respeitemos ainda aqueles que erram, na certeza de que é um estágio e que em determinado momento eles também despertarão e não errarão mais. Nós educamos as pessoas à nossa volta. Educamos sim, mas através principalmente dos nossos exemplos, muito mais do que o que nós falamos. É curioso porque o próprio Cristo nós não o vemos preocupado em apontar os defeitos ou os erros alheios. Em nenhum momento nós o vamos encontrar, no momento do seu julgamento, apontando o defeito dos seus algozes. No momento em que lhe açoitavam, apontando o erro daqueles soldados. Em nenhum momento ele se preocupa em apontar erros. Ele preocupa-se sempre na educação da alma, principalmente sendo ele mesmo o exemplo das virtudes, da qual ele disseminava. Então, meus irmãos, nós sabemos que existem aqueles que erram à nossa volta, quando não somos nós mesmos aqueles que erramos escandalosamente. Nós sabemos que muitos erram, mas acreditemos, essas pessoas também deixarão de errar um dia. Deixarão de errar um dia porque o progresso é uma lei e todos nós somos compelidos a transformar nossos erros em acertos no momento em que temos nossa consciência desperta, mas nem todos a temos ao mesmo tempo. Então vamos tomar cuidado para que nós não nos percamos em julgamentos, para que nós não nos percamos em rancores. Vamos dar às pessoas o direito de serem como são. Por mais que nos afete, nós sabemos que todos nós passamos por aquilo do qual nós temos necessidade. E que nós passaremos, porque como nós costumamos relembrar uma frase de Emmanuel, nós não somos seres materiais tendo uma vivência espiritual. Nós somos seres espirituais tendo uma pequeniníssima vivência material. A verdade é que a verdadeira vida não é aqui, então não podemos permitir que as coisas daqui nos atormentem tanto. Vamos, através dos nossos exemplos, da nossa renúncia, da nossa dedicação, vamos colaborar com a mudança do mundo, mas de alguma forma vamos compreender aqueles que erram, porque ainda estão estagiando dessa forma ainda tão materializada. Eles têm o direito de estarem onde estão e o nosso dever é não fazermos da mesma forma e lutarmos para um mundo melhor no sentido das virtudes verdadeiras, sem nenhum tipo de julgamento. Nós sabemos, é bem verdade, que existem pessoas que necessariamente serão julgadas aqui na Terra por aqueles a quem
a quem essa tarefa é dada. Nós não colaboramos de forma alguma nos nossos julgamentos. Se os nossos julgamentos não colaboram, não somam, então são desnecessários. E quando nós acabamos mergulhando nesse tipo de vibração, nós acabamos, sem perceber, nos envolvendo no pessimismo, nos envolvendo nessas energias tão densas, tão viciadas. Vamos nos libertar, para que nós sejamos um ponto de luz nesse mundo que se encontra tão envolto em treva. Jesus conta conosco para que nós possamos fazer diferente, para que nós possamos ter condições de mudarmos-nos. E quando nós nos modificamos, nós colaboramos, através principalmente dos nossos exemplos, com a modificação dos outros, e assim vai. Nós vamos acendendo uma luz que ilumina mais adiante, e lá mais adiante acendem outra, e mais outra, e quando nós menos esperarmos, o mundo muda. Mas não muda com o nosso rancor, não muda com nossas reclamações. Tenhamos muito cuidado ao reclamarmos, para que não nos tornemos um chato de galochas, porque eu não conheço ninguém que tenha feito algo verdadeiramente construtivo apenas reclamando. Então, meus irmãos, vamos cultivar a gratidão pela oportunidade que estamos tendo de viver nesse mundo. Nesse mundo tão repleto de iniquidades, tão repleto de injustiças, mas ainda muito necessário para nós. A oportunidade que nós estamos tendo de servir exatamente nesse momento é o momento que Jesus conta com todos nós. Nós, como nós já dissemos, como está no Evangelho Espírita, nós que nos consideramos trabalhadores da última hora, trabalhemos naquilo que fomos convocados. Estamos sendo convocados a vibrar positivamente, a vibrar compreensão. Enquanto todos erguem suas mãos ou pensam em armarem-se, desarmemo-nos. Desarmemo-nos na certeza de que nós não temos nada a temer. Nós não temos nada verdadeiramente a temer. A violência do mundo não pode nos afetar verdadeiramente. Nós sabemos disso. O que a violência do mundo pode nos roubar? O corpo físico, que não me pertence, me é dado em empréstimo e eu devolvo no momento em que eu retorno à verdadeira vida. Pode ceifar a vida daqueles a quem eu amo, mas nós todos sabemos com muita certeza de que a vida continua. E aqueles que desencarnam, libertam-se para a verdadeira vida. Aguardam para que nós todos possamos voltar a nos unir, onde verdadeiramente a vida existe em plenitude. Os bens do mundo que ainda são necessários para a vida em sociedade, que mal eu posso ter ao perdê-los, pelo amor de Deus, porque também não nos pertence? São-nos ofertados em empréstimo para que nós possamos fazer bom uso. Muitas vezes até o excesso nos prejudica. Meus irmãos, nada podem fazer contra nós. Sejamos paz e harmonia, sejamos serenidade e certeza de que Jesus é o leme dessa embarcação e que esses conceitos possam, de alguma forma, estar tão bem alicerçados em nossos corações que nós possamos ser plenamente gratidão. Mesmo nos momentos mais difíceis, nós não estamos aqui reencarnados para reclamarmos. Estamos aqui para somarmos. Estamos sendo convocados, não à toa estamos reencarnados nesse momento. Estamos sendo convocados nesse momento tão especial que a humanidade passa, para que nós possamos vibrar positivamente, para que nós possamos auxiliar, principalmente através dos nossos exemplos, para que nós possamos, na medida do nosso possível, auxiliar aqueles que sofrem, auxiliar alimentando os esfaimados de toda ordem, não apenas os esfaimados do alimento físico que nós sabemos hoje que são muitos mesmo, mas que nós possamos também auxiliar alimentando aqueles que estão esfaimados de fraternidade, de solidariedade, de compreensão, de família, de amigos, que nós possamos ser um ponto de luz na vida de outras pessoas, porque assim são os discípulos de Jesus. E se nós nos candidatamos a esse trabalho, esforcemo-nos para sermos diferentes, enquanto toda a multidão vai esbravejando para um determinado caminho, nós não necessariamente seguimos a multidão, porque não necessariamente a multidão segue para o melhor pasto, que nós possamos seguir contra a multidão, porque normalmente a multidão pode mergulhar num abismo. A multidão, às vezes, nos chamados Maria vai com as outras, às vezes se perdem. Sejamos nós aqueles que vamos servir de bons exemplos, guiando as pessoas para um pasto farto, para uma nascente de água limpa, para um local de sombra,
para que as pessoas possam de alguma forma se refazer e todos juntos vamos aumentando nossa família espiritual em fraternidade e vamos todos rumando no sentido de Jesus e colaborando com a transformação do planeta. Nós não reencarnamos nesse momento por acaso. Nós sabemos que estamos vivendo um momento muito especial, que nós espíritas aprendemos a chamar de transição planetária. Por que nós reencarnamos exatamente nesse momento? Já nos perguntamos? Por que nós reencarnamos exatamente nesse momento tão delicado, de tanta dificuldade, de tanta violência, onde as pessoas se sentem à vontade a disseminar ódios, a promover discriminação? Onde? Por que nós reencarnamos nesse momento? Nós devemos nos perguntar. Com certeza não foi para reclamar. Com certeza não viemos aqui a passeio. Meus irmãos, se estamos aqui nesse momento é porque Jesus conta conosco. E se Ele conta conosco é porque sabe que nós temos algo a somar. Que nós temos algo a acrescentar nesse momento. Esperança, fraternidade, a oração. Vamos cultivar a oração diariamente. No nosso íntimo, nos nossos mais elevados e puros sentimentos, vamos orar pela humanidade, por aqueles que sofrem, por aqueles que estão sob o mesmo teto que nós. Na certeza de que as famílias não se reúnem à toa, vamos tentar, através da linguagem do amor, vamos tentar nos unir fraternalmente, auxiliar, sem nenhum tipo de julgamento. Vamos aprender a auxiliar sem julgamento. Sem julgar, primeiro, que nós não temos condições de julgar ninguém. Segundo, que verdadeiramente nós não auxiliamos quando nós julgamos. Porque tem uma frase do Chico Xavier que eu gosto muito e tive a oportunidade de repeti-las em outros estudos. O Chico costumava dizer que as pessoas não sabem dar os pães. Para as pessoas que estão com fome, nós não sabemos dar os pães. Nós acabamos atirando o pão na face. Esse pão vai até alimentar, mas ele vai ter um gosto amargo. A mesma coisa quando nós nos propomos auxiliar as pessoas, não apenas com pães, mas auxiliar de toda a ordem. Nós nos perdemos, às vezes, em julgamentos, em lições de moral. E esse pão que nós oferecemos acaba sendo um pão amargo. É um pão que socorre naturalmente, porque o pão é constituído de proteínas, de carboidratos, vai alimentar durante algum tempo, mas ele é amargo demais. E a pessoa acaba pagando um preço muito caro por ele. Então, meus irmãos, vamos nos oferecer sem julgamento, respeitando a dor alheia, tentando nos colocar no lugar daquele que sofre, compreendendo que nem todo mundo sofre da mesma forma. Porque nós temos esse mau hábito, por exemplo, de falar coisas do tipo: fulano está sofrendo, mas eu conheço alguém que sofre muito mais, ainda tem 3 filhos e falta uma perna. Meu Deus, isso tira o direito da outra pessoa a sofrer? Eu sei que existem pessoas que passam por provas muito mais difíceis que as minhas, que tantas outras, entretanto cada um sente de uma forma diferente, nem todos nós sentimos da mesma forma. Existem pessoas que realmente se encontram momentaneamente mais fragilizadas, então respeitemos, que o nosso auxílio seja sem nenhum tipo de julgamento. Vamos auxiliarmos-nos sem julgamento, vamos conversar sem julgar, nos preocupando mais em ouvir do que falar. Meus irmãos, estamos vivendo um momento muito especial e Jesus nos convida a todos. É uma grande oportunidade para todos nós. Que os nossos irmãos da Legião Espírita Francisco de Assis, todos nós, possamos nos unir numa prece sincera e emanarmos-nos nessa luta da nossa reforma íntima e da caridade. Que a paz de Jesus permaneça entre nós. E obrigado, meus irmãos, por mais uma quarta-feira de estudo.